Bom dia. Bom dia, Bom dia, meu nome é Jennifer e hoje a gente está aqui com a Marcela. A Júlia. a Beatriz e a Nayara. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde feminina. A gente vai abordar as necessidades específicas quanto à atenção com a saúde e o bem-estar. E falar algumas recomendações gerais que são importantes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança. E na sequência a gente vai falar também sobre alguns cuidados importantes para a mulher. E acho que, primeiro de tudo, a gente precisa explicar o porquê que a gente escolheu esse tema, né? Na verdade, a saúde feminina é algo que está no cotidiano de todas as mulheres, mas muitas vezes não é falado, então muitas delas não são instruídas. E então, por isso, a gente escolheu justamente para fazer um bate-papo com diferentes opiniões e diferentes vivências. Né? Exatamente. Quando a gente fala de negligência, principalmente no Brasil, a gente vê que mais de 4 milhões de mulheres com 16 anos ou mais, elas nunca foram no ginecologista, e isso representa 20% das mulheres dessa faixa etária. Então, assim, é muita coisa. E no ginecologista é uma coisa que é necessária, né? Porque faz a gente prevenir várias doenças, explica muita coisa sobre a gente também, né? Muitas pessoas acreditam que a ida no ginecologista tem que ir depois da primeira relação sexual, mas na verdade, depois que você tem a sua primeira menstruação, já é importante você começar a passar no ginecologista. Às vezes a gente não tem nem noção da dimensão da negligência das pessoas, né? Eu, por exemplo, tive sorte de ser uma pessoa bem instruída. A minha mãe sempre construiu essa relação comigo. Mas, como a Bia falou, é muito discrepante isso. É difícil quem, na verdade, tem acesso a esse tipo de informação. Realmente. Ter acesso também aos exames necessários, né? Exatamente. Às vezes as pessoas não sabem nem como procurar quais são os exames que elas devem fazer. Por isso a importância da consulta ginecológica, né? Exato, que tem que ser feita anualmente, você tem que ter pelo menos uma consulta no ginecologista. É muito importante isso. Porque a gente acaba podendo desenvolver algumas doenças do corpo feminino e a gente nem sabe. Exatamente, às vezes elas são silenciosas. E passa do horário do tratamento, pode desenvolver uma coisa mais grave ainda, só pra gente não ir no ginecologista. E é até mais complicado para as mulheres, justamente porque o órgão reprodutor é interno, né? Então a gente acaba não vendo. Por exemplo, no público masculino já é diferente. É uma coisa externa, é uma coisa que se tem algum tipo de anomalia, a pessoa consegue ver. Não todos, mas com uma facilidade um pouquinho maior. Já a gente não, a gente às vezes tem alguma coisa e acaba nem sabendo. Exatamente, é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, até com as roupas que a gente veste, com tudo. Se for muito apertada, pode dar algum problema. Se você. Até o absorvente que a gente usa, né? Pode dar problema também. Então, assim, é louco. Também sobre o tipo de absorvente, é engraçado como a gente tem vários tipos de várias coisas, né? E às vezes as pessoas não têm informação a isso. A gente tem vários tipos de métodos contraceptivos, tá? Mas qual vai ser bom para mim? Ah, tem vários tipos de absorvente, tá? Mas qual é o pró dele? Qual que é o contra desse aqui? Então, por isso, a importância da consulta ginecológica. Né? Exatamente. Todo mundo aqui já foi? Sim. Ai, que bom. E entrando nessa parte, a gente ainda consegue entrar no assunto do absorvente não ser uma coisa de tão fácil acesso, né? Exatamente. Tipo, a gente tem vários tipos de absorvente, uns melhores do que outros, uns mais confortáveis, mas às vezes os mais confortáveis acabam sendo mais caros e o pessoal que não tem tanto acesso a isso não tem a oportunidade de ter, como eu posso dizer, Acesso. Há muito tempo a gente vem observando mulheres de uma renda um pouquinho mais baixa, usando pano, papel higiênico, justamente pela falta de acesso dos absorventes. Né? Foi uma pauta, inclusive, muito importante, falada sobre a distribuição gratuita dos absorventes. Exatamente. Assim como a camisinha. É de extrema importância, porque muitas mulheres não têm acesso. E é uma coisa que vai acontecer independente de qualquer situação. Infelizmente foi implantada esse ano, né? Então você imagina quantas mulheres já passaram perrengue, né?
não foi pra escola, não fez, deixou de fazer alguma coisa, deixou de ir em algum lugar porque não tinha acesso àquela coisa. Né? Que pra gente não é uma realidade, mas, né, exatamente. E a consulta ginecológica para vocês, que foi algo desconfortável? Foi algo... Muita vergonha. Mas é normal, né? Principalmente na primeira, a gente fica com bastante vergonha. Às vezes não é uma médica, e sim um médico. Eu fui médico na primeira vez. Aí eu fui médica também. Pra minha mãe. Eu, na verdade, quando eu fui com o médico que fez o parto da minha mãe, o meu parto, né? Que a minha mãe teve. E aí, eu fiquei super tranquila. Foi até engraçado, que era um homem, mas fiquei muito tranquila. Eu acho que até por causa de ter essa abertura já com a minha mãe, né? E aí ela até perguntou, você quer que eu entre, quer que eu não entre? Porque você tem a opção de entrar na sala sozinha, né? Eu falei, não, mãe, pode entrar, que pra mim foi uma coisa muito natural. Mas que eu sei que é muito difícil de acontecer, geralmente. Você fica retraído, você fica nervoso, assim. Pra você, Ju, como foi? Foi mulher também, então aí fiquei mais tranquila. Mas é que minha mãe também sempre me falou das coisas e foi indicando, assim, enfim, sobre as doenças também, né? Conversando sobre, a gente sempre falou muito sobre isso. Então eu também fiquei, assim, mais tranquila. Depois vai, né? E vocês foram na idade certa? Eu não fui, eu fui na verdade, eu entrei, a minha primeira menstruação eu tinha 11 para 12 anos, né? Eu fui no ginecologista, eu tinha acabado de fazer 15. Eu também. Eu tive a minha primeira menstruação por essa idade também, 12, 13, mas eu só fui mesmo com 15. Nem me preocupei na época da minha primeira menstruação, de ginecologista, nada. Eu fui antes da minha primeira menstruação. Eu sou a primeira menstruação? Porque eu tava com uns probleminhas aí que eu fui ver. Fazer exames. É bom também, né? Já pra tirar as dúvidas. Exatamente. Inclusive, em uma das minhas consultas ginecológicas, porque eu também tive um problema recorrente, né? Então, eu tive que ir várias vezes, fui em vários médicos, acho que fui em uns 4 médicos diferentes, por não ter data, e eu precisava com urgência. Inclusive, é uma coisa importante se falar, né? Como ginecologista é difícil de achar. E quando você acha, tipo, tem um, e aí você demora meses para marcar, às vezes uma coisa que é de emergência. Exatamente, mas o SUS hoje não, né? Ele disponibiliza para você consulta, né? Sim. Mas você tem que marcar, você tem que ter todos os documentos certinhos e aí você consegue marcar o preventivo, né? Que aí você pode começar a tomar anticoncepcional, você pode fazer o Papa Nicolau, né? Que é muito importante. Voltando no que eu estava falando, agora eu lembrei do que eu queria falar. Em uma das consultas eu descobri que eu estava com anemia, e não sabia. Na ginecologista, porque eu tive que fazer vários tipos de exame, e aí pelo exame de sangue eu descobri que estava, além de infecção urinária, pelo exame de urina eu descobri que estava com anemia. Que veio da infecção urinária. E que a minha foi silenciosa. Eu não senti nada, assim, ardência, coceira, nada. Só descobri por sorte na ginecologista. Quando eu fiquei com infecção urinária também, né? E agora, já que a gente já estava falando um pouquinho de primeira menstruação, eu acho importante a gente falar também sobre a menarca, sobre a menstruação, né? E a menarca nada mais é do que o seu útero se preparando para a ovulação, para fecundar uma criança. E quando não há fecundação, as camadas do útero vão se desfazendo e aí o que vai descendo, o sangue que vai descendo é justamente da descamação do útero. E essa primeira menstruação é chamada de menarca, né? Geralmente o marco assim para menino de entrei na puberdade. E como eu já tinha dito, eu entrei com 11, 12 anos. Vocês demoraram? Vocês foram com essa idade também? 14, quase 15. E tem, na verdade, uma média para isso, né? A partir dos 15 anos já é recomendado que você procure um médico, se ainda não teve a sua primeira menstruação. Por isso eu fui também, minha mãe ficou preocupada. Porque eu tava demorando muito. Tipo, todos os meus amigos já tinham tido a primeira menstruação e eu não. Quase 15 anos. Gente, antes da primeira menstruação de vocês sabiam o que era? A mãe de vocês explicou? Ou quando desceu pela primeira vez, vocês ficaram, meu Deus, o que é isso? Não sabia. Minha mãe, ela tava me preparando já, falando, não, filho, uma hora vai acontecer. Mas é só você ficar calma, é normal, né? Explica
direitinho. Ainda bem, porque senão eu não pego. Isso aí. A minha mãe, assim, a gente nunca foi muito, tipo assim, de conversar, tipo assim, nossa, vai acontecer isso, já estamos preparados, olha aqui, toma tudo. Mas quando aconteceu, ai, graças a Deus que foi a primeira vez em casa, eu tinha acabado de acordar. Foi um grande presente para mim. Foi um grande presente. E aí a gente já foi para a farmácia escolher o kit, né? Porque eu comprei 3 de uma vez, experimenta para você gostar mais, você começa a usar. E foi assim, mas assim, se adaptar, né? Eu acho que se adaptar é mais difícil. Não é nem a primeira vez, mas se adaptar ao longo. Tem muita coisa, né, que vem junto com a menstruação. Não é só a menstruação, mas também tem cólica, mudança de humor. E vários tipos de responsabilidade, né? Você tem que ter o horário certo para trocar o absorvente. Eu, nesse começo, respondendo a pergunta da Bia, eu fui super natural, assim, eu já sabia. E aí, mas a menarca geralmente vem um sangue um pouco mais escuro, né? Um sangue mais oxidado. E aí, na hora, eu também estava em casa, por sorte, fui almoçar, estava indo jogar tênis, olhei, falei, mãe, acho que eu virei mocinha. Com 11 anos, é desse tamanho. Aí ela olhou e falou, é verdade, mas eu fui super, Parabéns. fui super natural. Mas, Meu nossa, Deus. sério? Eita, pessoal. E pra mim veio muito pouco, muito pouco. Foi bem engraçado. Na verdade, eu sempre tive essa sorte, né? Meu ciclo sempre foi. Meu período menstrual sempre foi de 3 dias e eu nunca tive cólica. Nossa, E na menarca foi. Não deu quase nada. que sorte. É. E aí. Mas eu hoje uso o coletor, né? E o coletor você pode ficar um período de até 12 horas. É recomendado que você troque antes, mas pode ficar até 12 horas. Mas até eu encontrar o coletor, até eu me adaptar, eu usava um Carefree, um absorvente tradicional, os mais comuns que a gente vê. E não queria trocar no horário. E ficava com preguiça, e não sei o quê. Esses dias atrás eu vi uma ginecologista falando que hoje em dia, né, como a gente tem novas tecnologias e foi desenvolvido o coletor menstrual, o disco também, né, o indicado para a mulher, para não causar nenhum tipo de doença, candidíase, para você não desenvolver nada, é o coletor menstrual, que não abafa a sua região, que é certeza que não vai te trazer um problema mais tarde. Sim. Então, muitas mulheres eu acho que não sabem disso, né? E ele Mas é uma coisa. pro ambiente. Exatamente. É uma coisa que você vai reutilizar, né? E absorvente, creio não vai assim, Sim. voando. Sim. Porque você tem que trocar de 8 em 8 horas no máximo. Principalmente quem tem fluxo Muito alto, né? Ai, gente, vale lembrar que fluxo muito alto e muita cólica Não é normal. Não é normal, gente. Vai no ginecologista ver isso, porque não é normal a sua menstruação atrapalhar você no dia a dia. Exatamente. É uma coisa normal do nosso corpo, mas a gente tem que prestar atenção para ver se não tem alguma coisa de errado. Sim. E falar em cólica, assim, essas coisas que atrapalham muito, porque assim, quando eu tô menstruada, eu tô com cólica, eu só quero ficar deitada o dia inteiro, porque assim, é uma cólica descomunal, é desumano. Mas uma coisa que ajuda muito a diminuir a cólica é tomar um banho quente para você relaxar, fazer uma caminhada, assim, pode parecer meio desconfortável, mas ajuda. Fazer exercícios leves. Se você ficar deitada, pode ter certeza que vai piorar. Mesmo você tomando remédio. Vai piorar, não adianta. Então, assim, dicas muito importantes. E eu, na verdade, como eu falei pra vocês, eu nunca tive cólica, né? Então, quando eu tenho, eu acho que eu vou morrer, porque eu não tô acostumada. Daí já vem aquela dor, eu falo, meu Deus do céu. E é uma coisa que vem do nada, né? A menstruação vem do nada, é uma surpresa que você não tá esperando. E aí você precisa adquirir uma responsabilidade que você nunca teve. Você precisa se preocupar. Ai, tá mordendo minha roupa, ai, tá manchando, ai, que horas eu vou trocar, ai, como que eu vou trocar? É muito difícil, uma mulher tem que virar uma chave, né? Justamente por causa disso, em prol da saúde. Eu mesma, quando eu tinha 12 anos, uma das minhas primeiras menstruações, os primeiros meses que desceu para mim, eu tive infecção urinária
por causa de absorvente. Não trocava, abafava muito a região, o horário não estava nem aí, e aí me causou uma infecção urinária. Realmente, às vezes a gente, no meu caso, às vezes eu também esqueço, assim, ou eu tô na rua e não, às vezes não tem como, não tem aonde você ir pra trocar, ou assim, você esquece que você tá. Sim. Com o coletor acontece isso. Muitas vezes eu esqueço que eu tô com o coletor. Principalmente Porque você você não não sente, tem código. né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Às vezes eu passo o dia inteiro. Por isso que eu gosto tanto do coletor. Eu não troco. E a principal diferença assim, que eu vi é que com o absorvente, ele entra em contato com o tecido, o sangue vai oxidando e você sente um cheiro um pouco desconfortável. No coletor isso já não acontece, porque o seu sangue não vai oxidar ali. Então é o odor mesmo, que era uma coisa que me incomodava, eu me sentia, falando, não, preciso de um banho, preciso de um... Então, quando descia pra mim, eu tomava 20 banhos, se deixasse. E com o coletor isso não acontece. Pra mim foi sensacional o coletor, eu não troco por nada. Como a Marcela disse, esse cheiro que acontece é por causa do absorvente. A Sim. gente tem que lembrar que o sangue da menstruação não é uma coisa suja, não é uma coisa que a gente tem que ter nojo. Ai, porque... Gente, não. Isso acontece por causa do absorvente, por causa do processo que a Marcela falou mesmo. Então, assim, gente... Exatamente, é isso que você falou, Gabi. A gente não precisa ter nojo, né, de uma coisa que é literalmente natural do nosso corpo. Todas as mulheres vão passar por isso e a gente tem que, de alguma forma, abraçar, né? Porque é o nosso corpo, querendo ou não, o nosso ciclo é uma coisa muito, muito íntima nossa, né? Eu acho que por isso que tantas mulheres acham que, né, tem que guardar esse assunto, que é desconfortável. Na verdade, é super importante. É desconfortável você falar assim em público, mas na verdade é uma coisa natural do nosso corpo, né? É importante também a gente diferenciar, porque você usou a palavra ciclo menstrual, né? É importante a gente diferenciar o ciclo menstrual do período menstrual. O ciclo é o seu ciclo inteiro, o momento da menstruação, da TPM, a sua janela da fertilidade, é o ciclo inteiro. E, inclusive, tem muita diferença de mulher para mulher, né? Existem ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Eu, por exemplo, tinha um ciclo considerável, assim, curto. O meu ciclo era de 23 e 24 dias. Então, mas ainda está dentro do normal. Se o seu ciclo é muito curto ou muito longo, também é um sinal de que você precisa procurar um ginecologista para investigar isso. Uma coisa também que a gente não falou, que é a importância de, assim, se você toma anticoncepcional, a importância de você ter ser regulado, né? Porque quando a gente toma um anticoncepcional e aí a gente esquece de tomar um dia, e aí toma num horário diferente, ou a gente toma 2 de uma vez, isso pode causar, assim, problemas horríveis pra gente, como a trombose. Se você toma, assim, a minha ginecologista, inclusive, disse pra mim, né, que eu falei que eu tinha muito medo de tomar anticoncepcional, porque eu tinha medo de ficar com trombose. Porque eu tinha visto, e assim, muitas mulheres já passaram por isso. E aí eu falei assim, que era muito hormônio, que eu preferia não tomar. Aí ela falou assim pra mim que eu só teria isso se eu tomasse, se eu não tomasse no mesmo horário. Então, assim, é muito importante, se você começar a tomar anticoncepcional, você ter uma rotina, né? E você não começar a tomar por conta própria, né? Exatamente. É muito importante. As pílulas anticoncepcionais, elas não precisam de bula para você comprar. Então, muita gente vai comprando sem nem saber. E existem diferentes tipos. O anticoncepcional que eu tomo, por exemplo, é muito diferente do anticoncepcional que a minha mãe toma. É uma quantidade de hormônios menor. Até porque foi o primeiro anticoncepcional que eu tomei. Eu continuo tomando mesmo. Então, o ginecologista me passou um anticoncepcional que tivesse uma quantidade de hormônios menor. Da minha mãe já é maior, já estava acostumada, já tinha tomado outras vezes. Então, é muito importante você se consultar antes de escolher qual é o seu método contraceptivo, né? Até porque o método contraceptivo que é bom para mim pode não ser bom para Nayara, pode não ser bom para Bia. E também envolve muito de responsabilidade, né? Que a gente estava falando. Justamente horário, esquecer. Porque você esquece. E inclusive tem isso, né? Se você atrasa até um certo período, é considerado aceitável. A partir de 12 horas, pelo menos o meu anticoncepcional é assim. Se você atrasa mais de 12 horas, você precisa, nos próximos 7 dias, se tiver algum tipo de relação sexual,
com o uso da camisinha, que tem ali a taxa de falha. Então, é uma responsabilidade muito grande que tem que ter. E, na verdade, não é obrigatório você tomar sempre no mesmo horário, né? Você pode, tipo, eu vou tomar 2 horas da tarde, depois no outro dia eu vou tomar 6. Ele, na verdade, não é obrigatório você tomar no mesmo horário. Mas é importante que você tenha esse hábito de tomar no mesmo horário, até para criar um costume, uma rotina, e também para não ter essa discrepância de horário, né? Às vezes você ficou 12 horas sem tomar e aí desregula tudo. É verdade. Além da trombose que a gente pode desenvolver por causa da pílula anticoncepcional, tem outros impactos negativos, como, por exemplo, o aumento de chance de desenvolver um adenoma hepático e também o aumento de chance de a gente desenvolver um câncer de mama. Por isso que a gente precisa muito ir no ginecologista ver direitinho. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui no ginecologista tratar desse negócio de pílula anticoncepcional, a ginecologista disse para eu tomar muito cuidado porque na minha família tem histórico de câncer de mama. A minha avó teve, a minha mãe teve, então eu tenho que tomar muito cuidado com a quantidade de hormônio que tem no anticoncepcional, qual que eu vou tomar, porque isso é uma coisa que vai me influenciar no futuro. Então, assim, como a Marcela disse, tem uns que são mulheres para umas, outros são mulheres para outras, e a gente tem que ir no ginecologista para ver isso. Não adianta tomar Tomar por conta própria. Isso vai te dar um problema lá na frente que pode acabar com tudo. Inclusive, eu tenho uma amiga, ela me autorizou a falar disso, que a gente é muito minha amiga, assim, a gente andava em um triozinho. E aí aconteceu tudo na mesma fase, as 3 foram no ginecologista ao mesmo tempo. E aí essa amiga, por alguns exames, descobriu que tinha síndrome dos ovários policísticos. E então o anticoncepcional dela foi além do efeito de anticoncepcional, foi para ajudar a tratar a síndrome dos ovários policísticos. Ela já fazia uns 4, 5 meses que não descia para ela. E justamente por causa da síndrome dos ovários policísticos. Então, existem diferentes tipos de anticoncepcional. Eu e a minha outra amiga, apesar de não ter nenhum tipo de síndrome, de nenhuma nada do tipo, eu tomo um anticoncepcional e ela toma outro. Justamente porque um funcionava para mim, o outro não funcionava para ela. E, inclusive, tem isso, né? Às vezes você começa a tomar um anticoncepcional e ele não vai ser tão bom para você. Exatamente. Essa minha outra amiga, não da síndrome dos ovários policísticos, ela começou a tomar um anticoncepcional, teve muito problema com acne. É normal, geralmente, o anticoncepcional diminuir a acne. A dela começou a aumentar muito, então ela teve que fazer um tratamento com 3 meses tomando outro anticoncepcional para depois voltar. Então é por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento com o ginecologista. Justamente porque às vezes a gente precisa mudar ou precisa fazer alguns ajustes para poder tomar tranquilamente, né? É verdade. A gente percebe que tudo isso que a gente fala, né, é sempre importante ter uma conversa, né? Porque isso é responsabilidade para a gente ter uma consciência do que vai fazer mesmo, qual remédio vai tomar. Então, sempre tem que ir ao médico, ver se está tudo bem, mesmo que não esteja sentindo nada. Vai no médico, né? Se previne, é a melhor saída. Inclusive, uma coisa que a gente não falou são os exames que toda mulher deve fazer ao ir no ginecologista, né? O Papa Nicolau, que é o exame de toque, para você ver se tem alguma coisa. Inclusive, é muito engraçado porque a gente costuma ficar nervosa, né? Você precisa relaxar nessa hora, só que os nossos músculos costumam retrair, justamente porque a gente fica nervoso e aí acaba causando um desconforto maior. Porque o Papa Nicolau em si não dói, mas justamente por causa desse desconforto acaba causando uma tensão ali. O Papa Nicolau, a mamografia, o ultrassom das mamas e o ultrassom transvaginal. E além disso, também é importante a gente fazer o exame de toque periodicamente nas mamas, justamente para ver se tem algum tipo de anomalia, né? A gente passou agora pelo Outubro Rosa, então é importante a gente sempre ressaltar isso e ressaltar a importância do exame de toque. De você se conhecer, conhecer o seu corpo e sempre estar investigando, além de sempre ir ao médico. Mesmo que na nossa família, às vezes, né, não tenha casos, né, de câncer de mama, sempre importante a gente prevenir. É muito importante a gente fazer o exame, né, não custa nada. A gente só está cuidando da nossa própria saúde. Então é sempre importante a gente realizar esses exames. E a gente também tem que prestar atenção quando vai no ginecologista,
ver com que profissional que a gente está passando, se vai ter exame de toque. Gente, sempre com luva, não existe esse negócio de médico, ginecologista sem luva. Se alguma coisa disso acontecer com você, a gente denuncia, porque não é normal. Porque ele é ginecologista. Não, tem que ser com luva, tem que ter o processo certinho, senão tem que denunciar. Inclusive, um fato curioso, que eu falei dos músculos que se retraem, né? A mesma coisa acontece na sua primeira relação sexual. Naturalmente, você vai sentir um desconforto, lógico, porque é uma coisa nova, mas costuma doer mais porque a gente fica nervoso. E aí os nossos músculos se retraem e dificulta a passagem, né? A gente tem, lógico, o rompimento do ímã, na maioria das vezes, e existem diferentes tipos de ímã, inclusive. É importante a gente falar disso. Tem gente que, inclusive, não tem o ímã, tem gente que não sangra, tem gente que sangra bastante, tem gente que é normal ali, mas costuma doer principalmente por causa do nosso nervosismo, porque os músculos se contraem. Por isso que é sempre lembrar que cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. A gente não pode se basear na história de outra pessoa, no que aconteceu uma coisa com a minha amiga. Pode não acontecer com a gente e tá tudo bem, é normal. E culturalmente a gente falava que uma mulher só deixou de ser virgem quando houve o rompimento do ímã, quando sangra. E não existe isso. Até porque existem diferentes tipos de ímã, existem pessoas que não têm o ímã e existe o ímã que não vai sangrar, ele vai se romper, mas não vai haver o sangramento. Tem ímã que rompe mesmo antes da relação. Exatamente. Tava andando de bicicleta E rompeu, exatamente. Não é só na relação sexual. Exatamente. É importante a gente falar isso, que é culturalmente imposto, mas está errado. Não, você perder a virgindade não tem relação não com o rompimento do ímã. Exatamente. E a gente estava falando do câncer de mama, existem outras doenças que a gente precisa ter um alerta, né? Por exemplo, o câncer do colo de útero, a candidíase, que é uma doença que é assim, não é mais comum, mas é uma doença muito comum, muito fácil de se pegar, né? No começo do podcast, a Jennifer falou sobre as roupas que a gente precisa usar, sabonete também, o pH da região ali, qualquer coisinha já desregula, e aí pode dar candidíase, também é uma doença que precisa ter alerta, justamente porque tem também a candidíase de repetição. Né? Eu sou um exemplo disso que eu tive. Eu tive também. E meu foi. É muito difícil quem nunca teve candidíase, é muito comum. Porque, que nem a gente estava falando, é muito fácil a gente ter uma candidíase, porque a roupa pode causar isso, o nosso absorvente pode causar isso. Então, assim, é quase impossível, eu acho que é impossível uma mulher não ter candidíase na vida. E a gente não trata muito disso, né? Porque a maioria das mulheres trata isso com nojo. Exatamente. Mas, gente, é uma coisa, como vocês falaram, é uma coisa que se pega tão facilmente, mesmo a gente se cuidando, ainda tem risco de pegar, e as mulheres estão com nojo. E existem algumas dicas justamente para isso, né? Além da roupa muito apertada, lógico que, assim, por exemplo, a gente na escola, quando eu passei na ginecologista, ela falou, tenta criar o hábito de usar mais vestido. Isso comigo não vai acontecer, eu não gosto, eu não me sinto confortável, eu não vou vir para a escola usando um vestido, então naturalmente a roupa vai apertar. Mas, por exemplo, biquíni molhado, a gente tem o costume de ir na piscina e na praia ficar o dia inteiro com o biquíni molhado. É uma das principais causas da candidíase. O sabonete, inclusive os sabonetes íntimos que são vendidos, né? Eles, na verdade, também desregulam o pH. É sempre importante a gente lavar ou só com água, é um costume bem legal de se adotar, ou com um sabonete, por exemplo, de glicerina, que não vão desequilibrar o pH. Eu também. Hoje eu só uso sabonete de glicerina. Outra coisa também é, tipo, às vezes quando a gente tem o hábito de lavar calcinha, né, no box. Exatamente. Durado, e na verdade foi assim que eu descobri o porquê da minha candidíase de repetição. De deixar justamente porque junta fungo. E aí dá candidíase, porque a candidíase é um fungo, né? Então, você lavar a calcinha do box e depois deixar lá, vai acumulando fungo e aí vai causando candidíase. É um lugar muito úmido. Aí é normal. E também, a outra coisa que a gente precisa prestar atenção, não é uma doença, mas é um sinal de alerta para vários tipos de doença, inclusive a candidíase, é o corrimento vaginal. Se ele tem alguma coloração diferente, alguma textura diferente, o corrimento vaginal ele é normal e ele deve acontecer diariamente. Mas a gente precisa sempre ter
A gente precisa sempre conferir, sempre olhar para ver se tem algum tipo de anomalia. A candidíase, por exemplo, costuma vir um pouquinho mais espesso, mais esbranquiçado, né? Então já é um sinal. Notou alguma anomalia, alguma coisa diferente, já fala de ginecologista. Exatamente. Que é um sinal de Você alerta. também não ter um corrimento diariamente, assim, o corrimento é sem cor, né, sem cheiro, não é normal também. Tem alguma coisa errada ali, você não ter um corrimento assim, sem cor, sem cheiro, durante o dia. Porque é uma coisa natural também da nossa parte íntima. Por isso é importante a gente discutir sobre isso, sobre todos esses tópicos, porque tem coisa que é normal e tem coisa que não é normal. E se a gente não ficar sabendo do que é normal e do que não é normal, a gente não vai no ginecologista, a gente não vai procurar saber o que está acontecendo com a gente. E como eu disse, vai acabar acontecendo alguma coisa que vai prejudicar a gente no futuro. Exatamente. Por isso que é sempre muito importante a gente conversar com as nossas amigas, com as nossas mães, tias, assim, as pessoas que passam por isso. E exatamente, que às vezes alguém pode saber mais do que você. E eu Já passou por algum tipo de coisa parecida com a sua? Igual a gente conhecia até de dias. Logo todo mundo levantou, eu já tive. E então é legal a gente compartilhar essas experiências, é legal a gente falar sobre isso, porque é muito importante. E às vezes, exatamente, uma vai ter informação que a outra não tem, uma vai poder compartilhar uma história que a outra às vezes vai se identificar. Então é muito legal a gente falar sobre isso. É importante e é normal, né? Não precisa ter esse tabu. Exatamente. E, inclusive, hoje, com acesso à internet, que graças a Deus a gente tem acesso à informação, é sempre legal a gente estar pesquisando, estar procurando. Por exemplo, no Instagram existem várias páginas que a gente pode ter acesso. Inclusive, recomendando uma, eu sigo a SOS Períneo. Ela é uma fisioterapeuta pélvica e sempre está postando informações, posts assim, posts de fácil entendimento, exatamente. São de fácil entendimento, mas que passam a informação necessária que muitas vezes a gente não sabe. Justamente porque tem muito detalhezinho, saúde íntima é uma coisa, saúde íntima feminina. É sempre importante a gente estar dentro e é algo essencial para a gente, né, para a nossa saúde. Exatamente, por isso é sempre muito importante a gente pesquisar, a gente procurar saber. Se você acha que tem alguma coisa errada, procura, pesquisa, conversa, que, né, você vai ter a informação necessária. É sempre bom a gente ser prevenido, né? Exatamente. Então qualquer coisinha, qualquer sinalzinho, é sempre bom procurar. Tem aplicativos também. Exatamente. É bem legal a gente ter esse tipo de aplicativo. Inclusive, é uma dica legal para quando você vai à sua primeira consulta ginecológica. É legal ter esses aplicativos justamente para você marcar a data do seu ciclo, as coisas que você sentiu no dia. Eu uso um aplicativo que ele pergunta as coisas que você sentiu no dia. Então é bem legal, justamente para você poder levar no seu ginecologista, ele analisar como é o seu ciclo. Quando eu fui, eu tinha marcado no notas do celular. E aí tinha, assim, pouquíssima coisa. Mas aí, com o pouco que eu tinha, a gente conseguiu descobrir que eu tinha um ciclo curto. Consideravelmente curto, assim, né? Como eu falei para vocês. Então é sempre importante, tudo que a gente sente, tudo que é relacionado à saúde íntima, anota, procura, vai saber se está certo, se tem alguma coisa de errado, porque pode salvar muitas vezes até a sua vida. Isso. E eu acho que com isso, né, a gente encerra o nosso podcast sobre saúde feminina. Muito obrigada. E a gente espera que algo que a gente tenha dito, alguma dica, possa servir para outras mulheres, né? Um pouquinho que a gente sabe que outras mulheres possam usufruir disso. Exatamente.